Bom dia, paz para todos. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje vamos continuar e finalizar as bem-aventuranças. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nós vamos orar pela palavra. Vamos aproveitar também para orar por algumas pessoas que estão enfermas. Temos alguns pedidos. Nosso irmão Nilson, de Caruaru, quero pedir oração da igreja. É um irmão muito precioso, está em Recife, no IMIP, fazendo tratamento, contra leucemia. Também vamos orar aqui pela Magda, pelo Francisco, pelas nossas casas de paz, e vamos orar pela palavra. Senhor, nós colocamos diante de Ti as pessoas que estão enfermas. Oramos por cura, oramos pelos Teus milagres. Toque a vida do Nilson. Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor já está operando o Teu milagre, Senhor, e ele está ali naquele tratamento, e o Senhor está usando a medicina, Senhor, para que ele seja completamente curado. Eu oro para que todo o tratamento, quimioterapia, Senhor, transplante de medula, se for necessário, nós oramos abençoando Nilson com cura. Também a Magda e o Francisco, que está precisando de saúde. Eu sei que o Senhor é o Deus de toda cura. Cada nome agora também que está sendo colocado diante do Senhor. Pessoas que estão aqui enfermas, pessoas que estão em casa, precisando de milagres. Pai, libera a Tua palavra nessa hora, Senhor. Basta uma palavra Tua, Senhor, e essas pessoas serão curadas. Abençoamos as nossas casas de paz que começaram essa semana. As próximas semanas, Pai, que seja um tempo, Senhor, de evangelismo, de ganharmos nossos amigos, parentes, colegas, vizinhos para o Senhor. Nós abençoamos também a Tua palavra que será ministrada agora. Que o Senhor possa, Senhor, usar-me com liberdade, com autoridade, com clareza daquilo que o Senhor quer falar aos meus irmãos aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos hoje finalizando o Sermão do Monte, Eu comecei no mês de junho, falamos sobre a primeira bem-aventurança, siga aí, verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí eu vou fazer o paralelo entre uma bem-aventurança e outra, tá? Então, nós vimos bem-aventurados os humildes de espírito e vimos também bem-aventurados os misericordiosos. Ou seja, alguém que reconhece a sua condição, a sua pobreza espiritual, a sua grande necessidade de Deus, essa pessoa, ela se torna misericordiosa. Por quê? Porque ela foi alcançada com misericórdia. Uma vez perdoado, agora eu perdoo. Perdoado abundantemente, agora eu perdoo abundantemente também. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E essa corresponde a bem-aventurados os limpos de coração. O manso é aquela pessoa que tem o poder da vingança, mas não se vinga. De pagar com a mesma moeda, mas não paga. É alguém que limpou o coração, foi perdoado por Deus e agora tem o seu coração limpo. A palavra limpo, eu expliquei, significa puro. Então essa pessoa, ela
pode ver a Deus, porque verão a Deus os limpos de coração. Depois nós fomos para a terceira. Eu pulei, né? Eu acho que eu pulei aqui. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E a correspondente é: bem-aventurados os limpos de coração. Uma pessoa quebrantada, né? Uma pessoa que reconhece sua pobreza espiritual diante de Deus, então essa pessoa tem o seu coração purificado. Aí fomos então para a terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, aquele que tem o poder de se vingar, aquele que tem a capacidade de revidar, mas não faz. E qual é o correspondente? Bem-aventurados os pacificadores, que é o que nós vamos ver agora. Bem-aventurados os que semeiam a paz. Uma pessoa mansa, ela se torna um pacificador. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E por último, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aí Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então alguém que se torna semelhante a Cristo, sede e fome de justiça, significa alguém que quer parecer com Jesus. Essa pessoa invariavelmente vai ser perseguida por causa da justiça. Então nós vamos terminar hoje com bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Deixa eu só encontrar aqui. A palavra grega para pacificador vem do adjetivo paz e do verbo fazer. Então, literalmente, um pacificador é um fazedor de paz. É uma pessoa que recebeu a paz em seu coração, porque fomos reconciliados com Deus, agora temos paz com Deus, mas essa paz com Deus agora vai se estender às pessoas que me cercam. Então, um pacificador é alguém que se esforça, toma a iniciativa para que haja paz. Não tem a ver com pacifista, tá? Não é a mesma coisa. Um pacificador não é o mesmo que um pacifista. O pacifista é aquele que quer a paz a qualquer custo. Ele abre mão dos seus princípios até para ter paz. Geralmente é uma causa ideológica. O pacifista, né? Ele é contra a guerra, né? Em qualquer instância. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que há momentos de paz e há momentos de guerra. Exemplo, se o nosso país for invadido, nós vamos ter que defender a nossa nação. E Deus, Ele não vai nos proibir de fazer a guerra para que a gente possa exercer a nossa soberania. Então, um pacifista, ele evita conflito de todo tipo, abre mão de princípios, abre mão de valores. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Um pacificador é alguém que tem princípios, tem valores, não abre mão deles, mas é alguém que semeia a paz. Então veja, irmãos, não é para você aprender de forma errada, dizendo: eu vou fazer a paz, né, e eu vou aceitar tudo, para eu não ter conflito, para não ter briga, eu abro mão dos meus direitos, eu abro mão dos meus princípios, eu abro mão dos meus valores, aceito até o pecado, porque eu não quero ter conflito. Não é isso. Você não é um pacificador dessa forma. Nós precisamos nos posicionar com os nossos princípios e valores. Ah, pastor, mas vai ter conflito. Sinto muito, mas vai ter. Por exemplo, se alguém me pergunta qual o meu posicionamento com relação ao aborto, eu vou dizer que eu sou contra. Ah, mas isso vai gerar um clima pesado no meu ambiente de trabalho, isso vai gerar um conflito. Eu vou dizer: sinto muito, mas vai gerar. Jesus disse: eu não vim trazer paz,
a terra. Olha, Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, e Jesus diz, eu não vim trazer paz à terra. O que é isso? É porque quando os princípios de Deus se chocam com os princípios deste mundo, vai haver guerra. Vai haver guerra. Nós estamos em rota de colisão com o reino das trevas. Se você nasceu de novo, você foi tirado do reino das trevas e colocado no reino da luz. E os princípios do reino da luz são totalmente opostos ao reino das trevas. Então, nós estamos em rota de colisão. Por isso que recebemos retaliações. Retaliação, irmãos, não é porque a pessoa está com brecha, dando lugar ao diabo apenas. Não, retaliação, segundo o que a gente aprendeu na EFOL com o pastor Cote, a partir do momento que você muda de reino, você entra em rota de colisão. Porque antes todo mundo estava indo na mesma direção, em direção ao pecado, em direção às trevas, mas no momento em que você muda de direção, o choque vai acontecer. E não significa que nós não somos pacificadores, mas se é para abrir mão dos nossos princípios e valores, nós não abriremos. Quantos estão entendendo aqui? Então, pacificador não tem nada a ver com pacifista. Pacificador é alguém que sabe que não há paz sem justiça. E justiça é o que a palavra de Deus ensina. Eu não posso concordar com o que é errado. Eu não posso compactuar com o pecado. Isso não é paz. A paz não há sem justiça. A paz não existe sem o evangelho, irmãos. Isso é uma falsa paz. Isso serve em todas as esferas da nossa vida, porque nós estamos aqui inseridos em várias esferas: família, emprego, sociedade, igreja. Nós temos vários papéis sociais, e em todos eles precisamos estar conscientes: não existe paz sem justiça e sem o evangelho de Jesus. Pode ser a pessoa mais próxima, que no meu caso é meu cônjuge, mas se meu cônjuge está quebrando princípios da palavra de Deus, se o meu cônjuge não está vivendo justiça, então eu preciso confrontar. E confronto significa conflito. Agora, se há justiça e se há o evangelho, aí sim a gente tem a verdadeira paz. Então, não entenda da forma como o mundo tem muitas vezes ensinado, que a gente, para ter paz, a gente aceita tudo, a gente se cala, a gente baixa a cabeça, concorda com o pecado, concorda com tudo que é errado. Não, 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 não. O que é errado é errado, o que é pecado é pecado. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Eu e Cristiane, nós tomamos essa decisão, até com nossos filhos. Porque é filho de pastor, tem que ser protegido? Não. No CCA não. E ensinamos isso aos nossos pastores. Se os nossos filhos estão errados, nós somos os primeiros a corrigi-los. Nós queremos que vocês tenham a liberdade de falar para mim e para a Cristiane. Embora eu sei que muitas vezes há um peso sobre eles maior, há uma exigência muito maior, às vezes sobre um filho de pastor, do que sobre um outro jovem da mesma idade, só porque é filho de pastor. E isso também eu não aceito, porque isso não é justo. Ok? Então, algumas pessoas que podem ter vindo para mim e para a Cristiane alguma vez, falando alguma coisa ou de Adriel ou de Abner, é justo o que você está falando, então nós vamos corrigi-los. Mas se o que a pessoa está dizendo, não, isso não é justo. Por exemplo, quando eles eram crianças. Seu filho estava gritando aqui no meio do culto. E qual é a criança que não grita? Só porque é filho de pastor não pode gritar, é mudo, é? Não existe isso. Você está sendo injusto. E onde há injustiça, não há paz. Eu não posso concordar. Estão entendendo, irmãos? Eu me esforço, queridos, para ser um homem justo. Eu sei que eu falho.
Claro, não sou perfeito. Então não espere também perfeição de mim. Mas também eu não posso me esconder por trás, né? Eu sou um ser humano, eu sou falho. Eu me esforço, irmãos, para ser uma pessoa justa. Por exemplo, comigo mesmo, eu sou muito exigente. Se fulano está chateado comigo, o que foi que eu fiz? Não é como vítima, não. Eu posso ter feito alguma coisa para machucar, magoar, ferir, desapontar. O que foi que eu fiz? Porque se eu fiz, eu quero pedir perdão e quero corrigir. Agora também, se eu não fiz, aí eu estou livre, eu estou com a minha consciência limpa diante de Deus. Uma pessoa uma vez chegou para mim e disse: pastor, mandou uma mensagem, queria uma resposta imediata, e eu não respondi, passou despercebido. E a pessoa veio e me chamou de hipócrita. O senhor não prega o que vive. Aliás, o senhor não vive o que prega. E eu fui me analisar. Será que o que essa pessoa está falando é verdade? Aí eu fui nas mensagens anteriores. E a maioria delas eu respondia quase que imediatamente. Então não era justo o que a pessoa estava dizendo. Então, para mim, resolvido. Como diz o pastor José Milton, to beef. Eu não sou hipócrita. Outra coisa, se eu não te responder, faça o seguinte: mande uma nova mensagem. Mande uma interrogação, mande uma exclamação, mande uns olhinhos. O que é que custa? Não, o pastor não quer me responder. Vamos parar com isso, irmãos. Tu sabe a quantidade de mensagens que eu recebo por dia? Tu sabe a quantidade de grupos que eu participo? Então vamos ser justos. Às vezes eu visualizo, aí digo, vou responder, aí já chega outra, aí eu me esqueço. Aí a mensagem fica lá para trás. Me lembre, meu querido. É simples. Então eu gosto, irmãos, de me analisar. Às vezes Cristiane, ela fica chateada comigo. Claro, é normal. E aí, Cristiane, está chateada? Foi o quê? Foi o que eu disse? Foi o que eu fiz? Né? Eu quero corrigir, eu quero consertar. Aí, às vezes, a mulher faz assim: não, foi nada não. Nunca acredite no que uma mulher quando diz que não foi nada. Quando ela diz não foi nada, foi tudo. Só que aí, tá bom, Xande. Quando você quiser falar, embora que ela não é desse tipo, né? Quando você quiser falar, há muitos anos atrás ela fazia isso. Quando você quiser falar, eu estou aqui para ouvir. Por quê? Porque eu só posso corrigir algo que eu sei. Eu não adivinho. Minha mãe, ela dizia isso muito para mim: adivinhar é pecado. Ela dizia: adivinhar é pecado, viu? A gente só corrige aquilo que a gente sabe. Para sermos justos, como a Bíblia está dizendo, e pacificadores, nós precisamos, primeiramente, olhar para dentro de nós. Então, aguce esse sentimento, né, de justiça. E assim, caminhando na justiça e na verdade, nós seremos promotores da paz. Nos esforçamos para que a paz se estabeleça. Nós trazemos paz ao ambiente onde a gente se encontra. São os que buscam o acordo, a resolução dos conflitos e das discussões. Nós temos que ser sempre esse tipo de pessoa. Você não pode ser aquele que bota mais lenha na fogueira, mais gasolina no fogo. Eu vou terminar esse ponto aqui com um versículo que é muito forte. Mas antes de chegar lá, deixa eu te dizer, uma vez eu soube que 2 irmãos estavam brigados, um falando mal do outro, intrigados mesmo, assim, uma coisa horrível. Eu disse: Senhor, me ajude a ser um pacificador entre esses 2 irmãos. Só que um falava mal do outro e não tinha nada assim que eu pudesse pegar como gancho. E uma vez eu conversando com um, eu disse: não, aquele meu irmão é isso, é aquilo, aquilo outro. Olha, ele é muito trabalhador, mas ele é isso, ele é aquilo.
Peguei essa frase, aí fui para o outro. Eu disse: olha, teu irmão te elogiou, rapaz. Elogiou nada. Elogiou. Ele disse que você é muito trabalhador. Eu menti? Não. Eu peguei uma brecha para semear a paz. E na hora que eu disse, ele disse que você é muito trabalhador, que você é muito esforçado. Aí ele: foi mesmo. Esse é o meu papel. Agora imagine eu trazer todo aquele lixo que o outro estava falando. Olha, ele disse isso, ele disse aquilo, ele disse que tu não presta. Irmãos, nós temos que ser promotores da paz. Amém? Solucionadores de conflitos. No ambiente que a gente entra, a gente faz a diferença. Outra coisa, às vezes a pessoa, ela nem estava pensando nada. E a pessoa chega lá: Tiago, tu viste o que Marcos Albino falou? Eu acho que foi contigo. Irmãos, isso é horrível. Isso é o próprio diabo lhe usando. Sinto muito te dizer isso. Você está sendo agente do diabo. A outra pessoa nem tinha pensado. Aí ela: eita, é mesmo, vice? Eu não tinha percebido não. Pois é, ele estava falando de mim. Não, eu não sou esse tipo de agente. Eu sou agente da paz, eu sou semeador da paz. Amém, irmãos? Fomos reconciliados com Deus. Quem foi reconciliado com Deus aqui? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque aí, Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estávamos em rebelião contra Deus. Nós estávamos afastados de Deus, mas Deus nos alcançou. A ira de Deus foi derramada em Jesus. Em Isaías 52 diz que Ele levou sobre si o castigo. Então agora nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Nós estamos em paz com Deus. E essa paz com Deus me habilita a ser um pacificador com os meus irmãos. Minha comunhão com Deus foi restaurada, o vertical. Por isso a minha comunhão com os meus irmãos também foi restaurada, o horizontal. Vamos fazer o sinal da cruz? Vamos lá? Vertical e horizontal. Eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com os meus irmãos. Reconciliado com Deus, agora eu sou agente de reconciliação. Anote, a gente não vai ler, mas anote aí, 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 20. Diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Vamos dizer, diga: eu tenho o ministério da reconciliação. Antes da gente ter outros ministérios, a gente tem o ministério da reconciliação. Nós precisamos levar as pessoas até Deus, Deus até as pessoas, mas nós também precisamos semear a paz entre os irmãos. Então, somente uma pessoa que é limpa de coração e mansa, como a gente já viu nas bem-aventuranças anteriores, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros, por isso que são pacificadores. Um coração cheio de inveja, um coração cheio de ciúme, de competição, egoísta, uma pessoa que não foi liberta do seu próprio eu, dos seus interesses próprios, uma pessoa muito preocupada consigo mesma, nunca vai conseguir ser um pacificador, porque tudo gira em torno dela. Olha o que diz Tiago 3,16. É forte esse versículo, irmãos. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Confusão e toda espécie de males. Onde? Onde há inveja e aonde há
egoísmo. Não tem como eu ser um pacificador se tudo gira em torno de mim, se eu estou preocupado apenas com os meus interesses. Tiago 4:1. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Isso serve para a família, né, casais, amigos, nosso ambiente de trabalho e igreja. Eu acho bem interessante porque tem alguém que vem para a igreja e diz: eu não sabia que isso tinha aqui. Aí eu digo: bem-vindo. Você está em um local onde tem pessoas, onde tem seres humanos. E onde tem seres humanos, tem conflitos. Mas não é todo mundo nascido de novo? Sim, é nascido de novo. Mas a alma está em processo de conversão. Nós estamos ainda em um processo de conversão. Como é que eu posso esperar perfeição se nem eu sou perfeito? Tem um livro que é Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Porque ninguém vai entrar, né? Imagina que essa placa está lá na frente, e proibida a entrada de pessoas perfeitas. Se eu reconheço que eu sou imperfeito e que os meus irmãos são imperfeitos, eu dou uma segunda chance, eu perdoo, eu ando uma segunda milha. Eu tenho aliança. Deixa eu te falar, irmãos, nós precisamos ser pessoas de aliança. Aliança é um compromisso a longo prazo. Eu tenho aliança com Cristiane, eu tenho aliança com os meus filhos, mas eu também tenho aliança com os meus irmãos em Cristo. Eu decidi caminhar com pessoas, apesar de elas serem imperfeitas, apesar de eu ser imperfeito. Eu amo quando Paulo diz assim: olha, eu dou graças pela casa, confirma para mim, Cristiane, em 1 Timóteo, ele diz: a casa de Estéfanas parece que não se envergonhou das minhas cadeias. Eu nunca me esqueço de uma pastora pregando sobre isso. Estávamos em Maceió, quando ela pregou isso, eu ouvi. Ela tinha um marido que não era crente, só que ele tinha autorizado ela a ser pastora, mas de vez em quando ele surtava, de vez em quando ele se endemoniava, e às vezes ela estava pregando e ele entrava no culto para mandar ela parar, e ela tinha Onesíforo, né? Qual é? 1 Timóteo 2 Timóteo 1,16. E às vezes ele entrava no culto e ela tinha que descer do púlpito, envergonhada, porque era o marido dela. E ela saía. E eu vi uma vez ela dizendo: gente, tem pessoas aqui que não se envergonham das minhas cadeias, dos meus limites. Eu sou uma mulher casada com um não crente, que de vez em quando ele surta. Tem momentos que ele permite, que ele está jóia, que ele apoia, e tem momentos que ele simplesmente não aceita. E eu, como mulher, estou submissa a ele. E vocês aqui não se envergonharam das minhas cadeias. E eu quero agradecer por aqueles que não se envergonham das minhas cadeias. Sabe quais são as minhas cadeias? Meu temperamento. Eu sou melancólico, eu sou introvertido. Estou me esforçando para sorrir mais, mas eu sei que eu sorrio pouco. Ontem e hoje eu estava sentado ali, fazendo assim, ó. Eu digo: Senhor, se eu pudesse eu fazia uma cirurgia que puxasse assim minhas bochechas. Às vezes eu olho para as fotos e eu me vejo realmente muito sério. Tiraram uma foto minha ontem aqui, que o sangue de Cristo tem poder. Como é que bota uma foto dessa? Eu disse: Senhor, eu preciso sorrir mais. Teve uma pessoa chegando: pastor, mostre os dentes, homem. Deixa eu fazer clareamento primeiro. Mas são limites que eu tenho, irmãos. Eu sou uma pessoa extremamente limitada.
Apesar disso, Deus me alcançou com a sua graça e misericórdia e me usa. Agora, quem não é limitado aqui? Quem não é, atire a primeira pedra em mim. Vamos, pegue a pedra e atire. Ninguém. Claro que como pastor, eu estou em uma posição que não me cabe mais algumas atitudes infantis, carnais, né? Exige de mim maturidade. Mas tem coisas, irmãos, que são da humanidade, da nossa humanidade. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aqui? Eu não estou justificando aqui meus erros, tá, irmãos? Eu quero melhorar. Pastor Eibe mesmo, ele disse que treinou ser amoroso. Pastor Eibe, ele treinou sorrir. Ele ia para o espelho e ficava rindo. Ele treinou. Então, eu posso treinar também. Mas nossas cadeias, nossos limites não nos impedem de sermos usados por Deus e de sermos agentes da paz. Então, Tiago 4:1 diz, olha, sabe de onde é que vem as brigas, as contendas? Dos maus desejos que estão lá dentro. Para eu ser um pacificador, eu preciso lidar com os monstrinhos que estão dentro de mim. Porque o meu maior inimigo não é o diabo. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Satanás se aproveita das brechas, dos limites, do temperamento, das falhas, do pecado, da velha natureza, que tem que ser crucificada. Somos nova criatura em Cristo. Na cruz, Ele conquistou a nossa vitória sobre a velha natureza, e todos os dias nós exercitamos isso. Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas isso é um viver diário. Jesus disse, aquele que é meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? A renúncia dos meus direitos. Dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tiago 4:2, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Tiago está escrevendo para crentes, irmãos, não é para não crentes. Tiago está dizendo, olha, o motivo de ter brigas e contendas, de não haver paz, é porque vocês têm no coração males, inveja, e por isso há guerras. Então, para sermos pacificadores, nós temos que crucificar a nossa velha natureza, nós temos que exercitar o perdão, nada de sensibilidade excessiva. É muito milindre às vezes. Às vezes, irmãos, a gente é hipersensível. A gente deveria ser assim com as coisas de Deus, não é? A gente deveria ser muito sensível com o Espírito Santo, mas não, nós somos hipersensíveis com o outro. Às vezes não tem nada a ver conosco. Olha, está falando de mim. Eu era desse tipo. Chegava num lugar, alguém desse uma risadinha, eita, ó, já estão rindo de mim. Isso é uma doença terrível. Como que eu vou ser um pacificador se eu estou nesse nível de carnalidade? Tudo me atinge. Uma pessoa que se deixa atingir por qualquer ofensa, sempre está na defensiva. Eu não estou falando de coisas aqui que eu não lute contra elas. Então qualquer pessoa aqui hoje pode tomar o meu exemplo e dizer, eu também vou vencer a hipersensibilidade, eu não vou me deixar atingir por ofensas, eu não vou ficar sempre na defensiva. Por quê? Porque eu quero ser um pacificador. Um pacificador não fala mal dos outros quando é maltratado.
Um pacificador controla a sua língua. Tiago, capítulo 1, verso 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Quando a gente aprende a não abrir a nossa boca de forma indevida, a não revidar ofensas, a saber nos calar, porque silêncio muitas vezes é ouro. Tem mensagens que eu não respondo propositalmente. Sabe quando você fica ali, não, eu vou responder. E eu digo, não, eu não vou responder. Eu vou exercitar o domínio próprio. Você sabe se calar, então você se torna um pacificador. Romanos 12, olha os versos 18 e 19. No que depender de vocês, não é depender dos outros, é no que depender de nós, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Olha, irmãos, eu decidi que eu não tenho inimigos. Eu decidi perdoar a todas as pessoas que me ofenderam. No que depender de mim, eu vou ter paz. Se alguém quiser falar mal de mim, que seja iniciativa dela, não porque eu estou alimentando a ofensa, o conflito. Não é fácil isso, abrir mão dos nossos direitos, porque perdoar significa isso, doar, perdoar. Você está abrindo mão dos seus direitos, mas sabe que isso traz uma libertação muito grande. 1 Pedro 2, 22, 23, fala de Jesus, olha, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Um dia desse alguém chegou, pastor, você soube que estão falando mal de você, da pastora, da igreja? Eu digo, não soube e nem quero saber. Não quero. Se a pessoa está falando mal, que o que ela fale seja mentira. Eu não quero saber. Eu não vou atrás. Eu não vou me defender. Existem mentiras e calúnias que são ditas. Eu não vou me defender. Se alguém quiser me defender, tudo bem. Mesmo assim eu nem incentivo ficar batendo boca em rede social, fazendo comentário em postagem. Se for para procurar a pessoa pessoalmente, para esclarecer. Uma vez a pastora Cléia estava num cabeleireiro lá em Fortaleza, num shopping. E ela estava lá sentada e ela começou a ouvir uns comentários. Porque infelizmente, às vezes nesse tipo de ambiente, tem muita fofoca, tem muito comentário. E ela ouviu o nome Pastor Eibe Uber, da Igreja da Paz. Aí começaram a falar mal do Pastor Eibe. Que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era ladrão, que não sei o quê. Ela deixou as pessoas falarem, aí disse, gente, eu posso falar? Pode. Vocês estão falando do meu pastor. E vocês não conhecem ele. Eu conheço ele há 30 anos. Então, se tem alguém aqui que pode falar alguma coisa, sou eu. O que vocês estão falando é tudo mentira. Vocês ouviram dizer. Mas o pastor Eibe mesmo, ele não se defende. Uma vez eu vi umas postagens lá, meio tortas, falando mal do MDA, do pastor Eibe. Aí eu mandei para o pastor Ivanildo, pastor, mostra ao pastor Eibe, para ele se defender. Pastor Ivanildo, Marcos, você não conhece o pastor Eibe. Nunca você vai ver o pastor Eibe se defendendo em rede social. E essa foi a atitude de Jesus. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele. Quem é aquele?
a Deus: Deus, aqui está a minha causa. Senhor, estão falando mal de mim. E o que estão dizendo, Deus, é injusto. Está em tuas mãos, Senhor. Faça justiça. Ah, irmãos, você não sabe o poder que isso tem. Eu nunca me esqueço do testemunho de Cristiane. Ela foi injustiçada. Ela trabalhava em uma loja aqui da cidade e ela foi injustiçada pela colega. A colega tomou o lugar dela. Ela saiu para o almoço. E no caminho ela disse: Deus, faça justiça. Eu fui injustiçada. Ela voltou do almoço. O chefe dela chamou: Cristiane, venha com fulana. Fulana, você está demitida. Ela se assustou. Deus, mas eu não pedi para o Senhor demitir ela. Acredito que Deus disse: mas você pediu para que eu fosse justo. E a justiça era essa. Já pensou? Se a gente toma esse posicionamento de entregar as nossas causas injustas a Deus, as injustiças cometidas contra nós, as mentiras, as calúnias. Porque quem se defende, para que Deus vai te defender? Se você mesmo está se defendendo. Se você está fazendo justiça própria, por que Deus vai te defender? Eu prefiro que Deus me defenda. Amém? Eu prefiro que Deus assuma a causa e me defenda. E você? E dentro desse texto, o último versículo, dentro desse ponto, o último que eu vou ler é Provérbios 6, versos 16 a 19. Preste atenção nessas palavras. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Vocês vão contar comigo agora quais são as 6 que Deus aborrece. Aborrecer significa odiar, já é forte. Concordam que odiar já é forte? Mas a 7ª ele abomina. E abominar significa ele tem completa aversão, nojo e repugnância. É mais que odiar. Eu vou dizendo, vocês vão dizendo: 1, 2, tá bom? Vamos lá. 6 coisas o Senhor odeia. Quais são as 6? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras. Essas 6 coisas Deus odeia. Agora, irmãos, a 7ª, ele não só odeia, ele abomina o que semeia contendas entre irmãos. Se isso não gerar temor em nosso coração, nada mais gera temor. Uma coisa que Deus tem completa aversão, nojo, repugnância, é quem vive semeando contendas entre irmãos, jogando uma pessoa contra outra. Isso pode ser na família, no trabalho, isso pode ser na igreja. Deus abomina. E o contrário, o que semeia paz entre irmãos, Deus ama, Deus admira, Deus aplaude. Então, de que lado nós queremos estar? Responda a você mesmo. Talvez você tenha que sair daqui e pedir perdão a algumas pessoas. Não estou sentindo vontade. Com vontade ou sem vontade, a gente obedece. É uma decisão. Eu serei um semeador da paz. Eu vou plantar sementes da paz. Por quê? Porque eu vou colher a paz. Volto a dizer, você não vai abrir mão dos princípios e dos valores de Deus. O que é errado é errado. O que é pecado é pecado. Ok? Porque algumas pessoas podem ouvir essa palavra, né? E dizer: não, mas o pastor está dizendo para eu aceitar tudo. Não, não, não. Não é isso. Por exemplo, um casal onde houve traição. Eu aconselho o perdão. Eu e Cristiane, a gente nunca vai dizer um casal assim: divorcie. Nunca. Não, teu caminho é o perdão.
A menos que a pessoa está sofrendo ameaças, né, agressões. Eu não vou dizer a uma pessoa que está sendo ameaçada de morte, continue lá. Não vou. Se vai casar de novo é outra história, mas vamos lá. Eu aconselho o perdão. Mas a pessoa às vezes diz, pastor, eu perdoei, mas eu não quero mais convivência. E a gente vai dizer, ok, nós respeitamos a sua decisão. Por quê? Porque houve traições, houve quebra de confiança, houve quebra de aliança. Estão entendendo, irmãos? Então, essa palavra, ela tem que passar também pelo crivo, né, das questões individuais, o que está por trás. No geral eu devo ter paz com todos. Ok, isso é o geral. Agora, existem casos onde eu posso perdoar e não ter mais a amizade que eu tinha antes. E não significa que eu não perdoei. Porque uma coisa é perdoar, outra coisa é ter intimidade. Porque tem gente que acha, né, que perdoou, aí tem que... Não. Eu tenho paz. Eu convivo, eu digo bom dia, olá, boa tarde. Não tem mais nada no meu coração, mas talvez não tenha mais aquela intimidade que tinha antes, aquela amizade. Porque para ter intimidade e amizade é outra história. Vocês estão entendendo? Estou sendo claro? Então nós vamos orar. Vou deixar os perseguidos por causa da justiça para uma próxima ministração, tá bom? Porque senão vai se prolongar muito. E eu quero orar especificamente por isso. Pacificadores, não pacifistas, pacificadores. Pessoas que não abrem mão dos princípios de Deus, da palavra de Deus, mas são pessoas firmes em semear a paz. Se possível, no que depender de nós, tenhamos paz com todos. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Ao término, nós teremos as entrevistas pré-batismo hoje, né, após os cultos. Então, se você já agendou, você espera para a gente poder te chamar, tá bom? Se não agendou, peça ao seu líder para ele fazer o agendamento da entrevista. Nós também vamos orar por algumas pessoas que nos pediram. Eu já vou chamar Rogério e Tamires, que estão aniversariando o casamento. Nossa irmã Cléia, que está aniversariando depois de amanhã. Ela está olhando assim de lado. Sou eu? Ela gosta, né? Ela gosta. Ela já veio até vestida para receber a oração hoje. Aí. Ela está uma pentecostal clássica. Quem mais? Amanhã é o aniversário de Rogério e aniversário de casamento. Aniversário duplo. Até o sapato dela está combinando. Olha só. Ixi, meu Deus. Está muito chique. Vamos orar por Rogério e Tamires, que é aniversário de casamento, é o aniversário dele amanhã. E depois a gente ora por Cléia. Senhor, abençoamos Rogério e Tamires, o casamento deles. Declaramos a tua bênção, Senhor, sobre esse casal. Obrigado pela aliança que eles têm e o compromisso de permanecerem unidos, Senhor, no casamento. Abençoamos Rogério, seu aniversário amanhã. Declaramos sobre ele a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus. Se tiver mais alguém aniversariando, pode vir, tá? Se você é aniversário do seu casamento, aniversário pessoal, pode vir. Abençoamos Cléia, que está aniversariando terça-feira. Declaramos sobre ela, Deus, a tua mão, a tua bênção, que ela possa receber hoje renovo, ela receba hoje força, graça do Senhor sobre a sua vida, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos orar pela palavra nessa hora. Vamos orar pela palavra, né? Se você foi desafiado por Deus a ser um pacificador, feche seus olhos agora, para que ninguém se sinta constrangido. Mas eu vou pedir que levante a mão as pessoas que entenderam o recado de Deus nessa manhã. Você não vai mais ser agente de contenda, de brigas, de discórdia. Você hoje, porque diz, bem-aventurados os pacificadores,
porque serão chamados filhos de Deus. Você vai assumir a sua identidade como filho, como filha de Deus. Levanta a tua mão e começa a dizer: Deus, eu saio desse lugar hoje com essa incumbência. Eu saio desse lugar hoje, Senhor, com esse chamado, com esse desafio. O Senhor me envia de volta à minha casa hoje, ao meu ambiente de trabalho. O Senhor me envia hoje de volta aos meus vizinhos. O Senhor me envia de volta à minha célula. O Senhor me envia de volta aos meus irmãos em Cristo como um pacificador. Eu não abro mão dos teus princípios, eu não abro mão dos teus valores, Senhor, mas eu semearei as sementes da paz. Eu serei o semeador. Fala com o Senhor agora. É você falando com Deus agora. E eu encerro depois, orando e finalizando. Mas fala com o Senhor. Eu serei um agente de paz. Por onde eu passar, eu carrego a paz de Deus. Uma vez reconciliado com Deus, agora eu tenho paz com Deus, agora eu tenho paz com todos. Talvez na tua sala de aula, nós temos aqui muitos jovens, adolescentes, no colégio. Você vai ser um semeador de paz. Na faculdade, você vai ser um semeador de paz. Você vai unir pessoas que antes estavam brigadas, em conflito, em contendas, e Deus vai te usar para você fazer a ponte. Você é um fazedor de pontes, e não uma pessoa que implode pontes, que destrói relacionamentos. Fala com o Senhor agora e diz: eu tomo a decisão, Senhor. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O ambiente que eu entrar vai ter paz. O ambiente que eu entrar vai mudar, a atmosfera vai mudar, porque eu carrego a presença de Deus comigo. Talvez você trabalhe num ambiente de muita fofoca, de muita competição. Talvez você trabalhe em um ambiente de contendas. Talvez a tua família é uma família de brigas e contendas. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar palavras certas para semear a paz. Eu abençoo, Senhor, cada pessoa que ouviu essa palavra. Eles são agora enviados a embaixadores da paz. Embaixadores da paz, enviados de volta agora às suas casas, famílias, trabalho, escola, faculdade, célula, ministérios dessa igreja, como pacificadores, em nome de Jesus.